Olá, hoje o NW Blumenau vai trazer para você como prevenir acidentes de trânsito e como lidar após os acidentes de trânsito em Blumenau. O acidente que aconteceu foi dia 10 de agosto de 2015, foi na parte da manhã, a gente estava indo trabalhar, e um cara subindo a serra se perdeu e invadiu minha pista, onde que acabou acontecendo o acidente, no caso, né? E acabou que meu pai veio a falecer. Veio a óbito no próprio local ainda, e eu, minha mãe, minha irmã e o meu filho fomos encaminhados para o hospital. E enquanto minha irmã estava sendo operada na terça-feira, que foi no dia 11, no caso, no dia seguinte, meu pai estava sendo enterrado. Tinha minha outra irmã de Rio do Sul que correu atrás de tudo para velório, tudo sozinha. E eu estava no hospital, minha mãe estava no outro hospital, meu filho também estava fazendo cirurgia de fêmur, que acabou quebrando o fêmur, e eu quebrei punho, quebrei clavícula, quebrei costelas. Minha mãe quebrou também, quebrou o fêmur, deslocou a bacia, as duas pernas da bacia, e ficamos bem feridos no caso do acidente, né? De lá para cá, o que a família vem sentindo? Uma coisa que a gente jamais vai perder é a saudade, né? Tipo, uma coisa que foi tirada da gente e a gente não pôde nem acompanhar velório, enterro, acabamos não, vamos supor assim, não participando. Uma coisa normal que geralmente aconteceria, tu tá enterrando teu pai ou tua mãe, ou seja quem for, né? E acabamos que não passamos por esse processo. E o que aconteceu com o motorista ali? Pelo que você me relatou, ele estava sendo o errado na situação, né? O que aconteceu com ele? Não teve mais informações? Não. Eu depois, quando eu fui para procurar a delegacia para poder tirar o carro do pátio da polícia ali, daí eu fui informado que eu tinha que ir até na Polícia Civil do Pau Norte para fazer uma ocorrência, tal, para daí ganhar um papel para tirar. Aí eu lá dei meu depoimento pra moça ali. Ela me falou só, o negócio é o seguinte, tem que agora ir lá ela me deu o papel, tirei o carro, tudo. Ela só, para dar continuidade ao processo, vamos supor, o processo que vai acontecer, que vai ser chamado também para depor, vai acontecer um processo, mas tudo é muito lento no nosso Brasil, vamos dizer assim. Aí tá, fui lá, conversei com ela, tal, ela me deu um papel que eu disse, tu vai ter que levar isso pro ML. Sim. Lá no ML um médico vai fazer um resumo do que aconteceu e vai mandar pra gente aqui de volta. Daí disse, depois disso não precisa mais fazer mais nada. Não, tá bom. Aí eu peguei e fui. Meu histórico hospitalar deu pouco até. Deu um calhamaço assim, mais ou menos, de papel. Só que o da minha irmã deu muito grande. Sim. Da minha mãe também deu muito grande. Aí até no dia que eu cheguei lá, não tava nem a secretária lá. Eu cheguei lá, o médico tava simplesmente com o celular na mão, mal me deu atenção. E aí eu peguei e daí disse, mas do que se trata, tal, não sei o que. Eu falei, não, por causa do acidente, mandaram vir aqui, trazer esse programa. Aí ele deu uma olhada e disse, eu não vou resumir isso aqui. Tipo, eu jogou na minha mesa, não vou resumir, pronto. Aí eu, na hora, fiquei nervoso, tal, peguei umas 2 ou 3 folhas do início, 2 ou 3 folhas do final e dei pra ele. Aí ele só olhou que eu tava com fratura de punho, tal, perguntou se eu tava conseguindo trabalhar ou não e simplesmente pegou e mandou embora. Sim. E daí de lá pra frente, tipo, eu teria que levar minha mãe ainda, teria que levar minha irmã ainda. Minha irmã na época não tava conseguindo andar ainda, minha irmã ficou
uns 3 meses de cama sem conseguir andar. Minha mãe também voltou a andar final de novembro, início de dezembro só. Então a gente viu pouco caso assim, questão do IML de fazer a perícia, fazer uma coisa bem feita, né? Uma coisa decente, tipo, olhar tudo, que nem eu tive 7 costelas quebradas, tenho a clavícula quebrada, quebrei os 2 ossos do punho, tenho aprofundamento de peito, que o cinto marcou no meu peito, tem até hoje o buraco no peito ainda, e o médico simplesmente mal olhou pra minha cara e me dispensou. Fez algum relatório, não sei o que ele botou no relatório dele, que esse documento é encaminhado diretamente para a delegacia, né? Mas nisso a gente não tem acesso a nada. E o condutor do veículo uma vez um cara ligou na nossa casa, ainda minha irmã atendeu, se passando pelo sendo o motorista, o causador do acidente, mas eu acredito que não era, eu acredito que era o pai dele. Sim. Só que ele nunca nos procurou, nunca deu as caras. Nunca deu as caras. Até inclusive eu fiquei sabendo por outras pessoas que ele não estava pronto para outra. Tipo, ele largou num lugar e disse, tô pronto para outro. E nós nunca procuramos porque, cara, sua cabeça meio quente, capaz dele me falar uma besteira e eu parti para uma ignorância ainda, né? Então, por isso que eu decidi nunca correr atrás do cara. O que você deixa pro pessoal de casa, você que sofreu esse acidente, sua família, perdeu o pai também no acidente, qual que é a mensagem que tu deixa pro pessoal de casa em conscientização de trânsito? Cara, o trânsito é assim, cada pessoa tem uma arma, tipo, é a tal da coisa, eu muitas vezes não faço seguro para mim, eu faço para os outros. A maioria das vezes que eu precisei do meu seguro foi por causa que outras pessoas bateram em mim e não tiveram, não vou pagar, não vou fazer isso, não vou aquilo. Então eu assinei meu seguro para cobrir as minhas despesas. Então assim, cara, tu tá com pressa, sai um pouco mais cedo de casa, sei lá, às vezes eu também, às vezes tá meio com pressa, vai lá, tô andando um pouco mais rápido, acelera um pouquinho mais, faz uma ultrapassagem mais forçada, mas tem que ter consciência que às vezes no carro, que tu vá se envolver ou que tu pode acabar acontecendo um acidente, tem uma outra família lá dentro. Tem outras pessoas lá dentro. Então acho que devia pensar um pouco melhor antes de às vezes de fazer uma imprudência, uma besteira assim no caso. Então, a palavra trauma é uma palavra que foi adotada da medicina, que fala de traumas físicos, né? Um trauma no osso, por exemplo, que o osso é partido ao meio e ele, para se recuperar, tem que ser posto no lugar, gera uma cicatriz, depois de muito tempo de tratamento, o trauma ele é sarado. Sim. Mas isso não quer dizer que o trauma não deixou de acontecer. Por que eu estou dando essa volta toda? Porque o trauma psicológico ele funciona como se fosse uma analogia ao trauma físico. Quando acontece o trauma, é como se fosse uma ruptura. Aquele momento marcou de uma forma muito forte. Um acidente ele não é um evento que tu dorme, acorda no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Ele te transforma. Geralmente de uma forma muito negativa. Tu vai desenvolver comportamentos que tu não tinha desenvolvido antes, como talvez um receio ou uma ansiedade de tu subir no carro de novo. Ou depende também de se tu foi o agente que causou o trauma ou o agente que sofreu o trauma. Se tu é um pedestre e tu foi atropelado, tu vai pensar 20 vezes antes de atravessar uma rua, tu vai ter muito mais cuidado, vai ter aquele batimento mais acelerado, tu não vai conseguir transitar pela cidade de uma forma como se fosse tudo pacífico. Tu realmente percebe que o trânsito é perigoso. E que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tu sentiu na pele ou tu causou dor a outra pessoa, que o trauma ele é real, pode acontecer ou contigo de novo, ou com outras pessoas de novo. E como superar o trauma? Depende também de que trauma a gente está falando, porque a própria pessoa que vai poder avaliar a intensidade do trauma que ela sofreu. Se for um trauma leve, por exemplo, vou falar de uma experiência pessoal. Eu estava andando de bicicleta quando eu tinha uns 12 anos, eu estava descendo muito rápido um morro a 80 km por hora. Tinha uma subida do calçamento, né, da estrada para a calçada. A bicicleta bateu de tal jeito que ela não conseguiu subir na calçada, o guidão virou, bateu no meu dente.
a minha boca ensanguentada de sangue. Esse evento, esse dia dos meus 12 anos, eu lembro até hoje. Nenhum outro dia dos meus 12 anos eu lembro além desse. Sim. Não, o que aquilo me fez pensar dali em diante? Eu continuei andando de bicicleta. Andar de bicicleta não se tornou uma coisa horrível para mim, mas eu me tornei muito mais cauteloso. E foi um trauma que eu consegui, digamos, superar sozinho. Porque foi uma coisa leve, não foi uma coisa que... Não foi, infelizmente, uma morte de um ente querido ou alguma coisa nesse sentido. Agora, um trauma pesado que gera falecimento ou que gera, às vezes, uma perda de um membro ou alguma coisa grave nesse ponto, ela, às vezes, precisa de um suporte de psicoterapia, de psiquiatra ou de outros profissionais da área da saúde e, principalmente, da família, de amigos, para ajudar a passar por esse processo, porque cada um passa por um trauma de uma forma muito única. Uhum. E na hora da colisão, muitas pessoas começam a chorar, né? Principalmente as mulheres acabam chorando, né? Por que desse nervosismo muitas vezes? Por que desse sistema emocional assim? O pânico, a ansiedade, o nervosismo, o não entender o que está acontecendo geram essas emoções de desespero, de falta de controle, de tu passar de uma situação onde tu tá seguindo pelo seu dia a dia, por sua rotina de eu tô simplesmente indo da minha casa para o mercado, do mercado para minha casa, se torna uma situação que tu não tem controle, tu não sabe o que aconteceu, tu para o carro, põe a mão na cabeça, começa a chorar, começa a gritar, tenta entender aos poucos o que está acontecendo. Eu não vou me alongar muito no aspecto de se tu sofreu um acidente ou se tu causou um acidente. Digamos que pode ser nas duas situações. O pânico acontece. Se tu sofreu um acidente, tu vai sentir muita dor, obviamente vai tentar entender o que aconteceu. Se tu causou um acidente, tu vai tentar entender antes o que eu fiz, qual foi a gravidade do que eu fiz. Se eu fiz foi muito grave, vai gerar esse desespero todo e que às vezes causa também aquela fuga da cena, a pessoa omite socorro, que é um crime também, não preciso nem mencionar isso. E esse nervosismo é natural, não tem como evitar ele, não tem como causar um acidente ou sofrer um acidente e permanecer plácido, tranquilo. Uhum. Muitas pessoas, como é que as pessoas podem superar o falecimento de um ente querido, bem como o pai ou mãe? Como é que as pessoas podem superar isso daí? Não é uma coisa muito fácil, né? Sim. Algumas dicas, algumas coisas assim. Falar de luto é um assunto que ele é extremamente importante de ser falado porque ele é considerado tabu na nossa sociedade. Falar sobre a morte ou falar sobre os sentimentos de quem perdeu um ente querido é considerado um tabu. Geralmente nós tentamos evitar tocar no assunto porque é uma coisa que a gente não entende ou um problema da pessoa, não, deixa a pessoa quieta, está sofrendo, falar sobre isso não vai ajudar. Às vezes não falar sobre um problema ele aumenta ainda mais, falando de um ponto de vista de familiar ou de amigo, né? Tu como um familiar ou amigo de uma pessoa que sofreu um ente querido, tu pode oferecer apoio, dizer que estou aqui para qualquer coisa, conte comigo. Tentar se mostrar como sendo uma audiência, uma pessoa que vai escutar e que vai compreender, que vai aceitar tudo que vier sem julgar, sem preconceitos ou sem dizer, cara, sai dessa, tu não precisa ficar nisso, é só ir pro mundo, vai trabalhar, vai se divertir, esquece isso. O sofrimento psicológico que vem do luto, ele é muito forte, não pode ser negligenciado e se é intenso a ponto da pessoa começar a gerar uma depressão, dela começar a perder os vínculos com família, amigo, trabalho, com a vida social dela, se o luto é tão forte a esse ponto, tem que de novo contatar algum profissional da área de saúde, psicólogo, psiquiatra, alguém que vá. Se a família não dá conta, se a pessoa não dá conta, pedir ajuda não é um erro, não é uma vergonha, é uma necessidade. Minha esposa estava dirigindo o nosso veículo, né, indo para o trabalho por volta de 7h10 às 7h15 da manhã, próximo de casa. Ela estava numa via transversal a uma via principal. Ela cruzou essa via principal, adentrou a via de rolamento dela, já no sentido dela, na via de mão dupla. E no momento veio uma motorista no sentido contrário.
Sim. perdeu o controle do veículo, se deslocou para a esquerda e bateu de frente com um carro que a minha esposa conduzia. Aí, enfim, o acidente foi em cima de uma curva, né? Os carros não poderiam ficar ali parados muito tempo, porque senão ia ter novos acidentes. Então, as duas motoristas resolveram tirar os carros das vias, botar num acostamento. Ali tem uma ciclovia, na rua ali tem uma ciclofaixa, então os carros foram para lá. Sim. E imediatamente minha esposa me ligou, eu fui para lá também, prestar os primeiros socorros, perguntei se tinha algum ferido, ninguém estava machucado, graças a Deus, apenas dano emocional, né? Mas dano emocional também andando, como o nosso amigo falou ainda há pouco. E chamamos os guardas de trânsito, os guardas de trânsito fizeram o boletim de ocorrência, e no boletim de ocorrência eles colocaram que a minha esposa realmente cruzou a via principal, e o carro que vinha no sentido contrário se deslocou à esquerda e bateu de frente. Só que, aí chegou o marido da outra motorista, começou a falar, começou a tentar persuadir a minha esposa dizendo que ela estava errada, que cruzou a via principal, não sei o que e tal. E aí eu falei, não, eu acho que nosso conceito, a minha esposa ela já estava na via de rolamento dela, a sua esposa perdeu o controle e bateu de frente. Eu acho que a minha esposa estava certa, você acha que a tua esposa estava certa. Então vamos fazer o seguinte, cada um fica com o teu prejuízo. Eu pago o prejuízo do meu carro, tu paga o prejuízo do teu carro. Sendo que eu cheguei no local do acidente num segundo carro. Sim. E aí a pessoa falou, não, vocês têm que pagar o nosso conserto porque vocês têm 2 carros e a gente só tem um. Eu pensei, tá, mas o que isso tem a ver? Se eu tenho 2 carros é uma opção minha. Né? Claro, com certeza. Minha. Não é porque eu tenho 2 carros que eu vou assumir uma responsabilidade que não é uma responsabilidade nossa. Aí ela, não, então tá, então vamos deixar assim. Beleza, e aí ficou. 2 anos depois eu recebi uma intimação para depor por conta desse processo que o rapaz entrou na justiça. Então a gente acredita que o processo ele foi feito em cima de uma má interpretação do que foi colocado nos autos. Né? Mal relatado. Mal relatado ou com uma dupla interpretação e levaram para um lado onde a causa ganha seria para outra parte. Sim. E estamos aí desde, sei lá, tem mais de 1 ano e meio mais ou menos isso, o processo está rolando. A primeira parte do processo, a questão de tentar uma conciliação foi negada, a gente não quer fazer nenhum tipo de acordo. Nós estamos certos de que a culpa não foi nossa. Que bom, né? E vamos até o fim com isso, independente se a gente lá no final tiver que pagar, a gente vai pagar, mas se tiver que morrer, a gente morre nadando, a gente não vai se entregar. Esse é o ponto. E e teve uma segunda audiência, que foram os depoimentos das partes envolvidas. No ato do acidente não tinha nenhuma testemunha, apenas uma motorista do veículo e uma motorista do outro veículo, não tinha mais ninguém. E no processo em si apareceu uma testemunha, que ninguém sabe de onde. Essa testemunha, inclusive, se eu não me engano, ela é até parente da outra condutora. E esse depoimento foi gravado em áudio, em vídeo. Não sei se isso já está disponível no site lá de onde fica armazenado o processo, não sei qual que é. E no depoimento da própria motorista, ela informa que invadiu a pista contrária e bateu de frente. Mas me parece que essas informações adicionadas ao processo não estão sendo levadas em conta. Inclusive, o nosso questionamento não é em cima nem de valor processual, e sim quem está errado, quem está certo, a dinâmica do acidente. Como que o acidente ocorreu? A gente relatou que foi de uma forma e eles relataram que foi de uma outra forma. Sim. Interpretaram de forma dupla, podemos dizer assim. Partindo do princípio que a culpa seja nossa, o que não é, mas vamos partir desse princípio, eles estão estipulando um valor em cima de uma ordem de serviço que nem valor fiscal tem. Não tem CNPJ da empresa, não tem número, não tem nada, e é uma ordem de serviço rasurada, nitidamente. Sim. Tinha um 300, eles riscaram o 3, botaram o 0, puxaram o 3 para frente, fazendo 3 mil. Isso está nítido, essa imagem está no processo. Sim. E eu não sei por que isso não está sendo levado em conta. Não sei se é a primeira instância que se fala, a primeira etapa do processo nós perdemos, porque eles estão batendo que a culpa foi da minha esposa que cruzou a pista. De fato ela cruzou, mas ela já estava na pista de rolamento dela, então eu não vejo sentido para isso. Mas enfim... E além da testemunha que brotou, ninguém sabe de onde que surgiu a testemunha, parente da motorista, apareceu uma outra testemunha que é se eu não me engano, o dono do guincho, que fez a remoção de um dos carros, falou que viu o acidente, sendo que como é que um guincho viu um acidente se ele foi justamente para retirar o carro batido? Também não tem sentido, não tinha testemunha, de fato não tinha. Mas não sei o que está acontecendo, porque eu já estou até perdendo um pouco da crença na justiça por causa disso. Eu gostaria, sim, que
analisassem o processo de trás para frente, ao invés de iniciar o processo já com preconceito com o que foi feito o boletim de ocorrência. Então, analisassem todas as questões do processo. E, além de todo o transtorno, né, processual causado por isso, né, tem toda a sensação de injustiça que a gente sente, além do dano emocional causado, do estresse, de tudo causado, né, por conta do acidente, o que isso gerou na nossa vida. A gente está com um carro meio que alienado ao processo. A gente teve que vincular o carro para dar como garantia de recurso. Né? Caso a gente perca o processo, que a gente tenha que vender o carro, leiloar o carro, enfim, para quitar a ação. Se tiver que acontecer, a gente vai fazer, óbvio que a gente vai cumprir com a nossa obrigação. Caso, uma coisa importante que a gente, né, não sei se eu cheguei a comentar contigo, acho que não, que eu decidi com a minha esposa que vai ser o quê? Caso a gente reverta esse quadro, porque a gente está se defendendo, né? A gente não está atacando, a gente está se defendendo, porém, com reversão do quadro. A gente não quer um centavo dessa causa, a gente não quer isso. Porque a gente acha que vai vir de uma forma com uma carga negativa. Então a gente vai pegar todo esse valor, tirando apenas o valor, né, que é de direito do nosso advogado, que está sendo pago para isso, pegar a parte do advogado vai ser entregue e o resto vai ser doado. A gente não quer nada, porque a nossa palavra foi, cada um fica com o teu, então eu não quero tirar nada, eu só não quero pagar. Eu só não quero pagar por um erro que não foi nosso. Uma mensagem, esse mês de maio a gente está no mês de conscientização no trânsito. Uma mensagem que tu deixa pro pessoal de casa sobre o trânsito, até se conscientizar pelo trabalho que vocês estão passando aí, a luta, né, de conseguir os direitos. Primeiro de tudo, responsabilidade. Muita gente é irresponsável no trânsito, na hora do trânsito, e irresponsável nas consequências do que um acidente de trânsito pode causar. Então, uma das sugestões que eu faço sempre, seja prudente, não ultrapasse o local proibido, não pare numa via de rolamento bruscamente, não cruze onde não pode, não exceda a sua velocidade. É melhor você perder 1 minuto na tua vida do que a tua vida em 1 minuto. Vai chegar atrasado, mas vai chegar. Né? E se causar um acidente, por favor, que assuma a responsabilidade. Bateu num carro, simplesmente o motorista não estava ali, deixa um cartãozinho com o seu número de telefone, desculpa, bati no teu carro, mas assume, para não passar por esse tipo de problema de novo, porque é uma sensação horrorosa, uma sensação que a gente não tem como eu chegar para você e descrever o que eu estou sentindo, o que a minha esposa mais ainda, que foi que deu a cara ali, o que aconteceu. Então, honrem seus compromissos, suas responsabilidades, seja prudente, ande devagar, com cautela, e para a gente tentar pelo menos contribuir para um trânsito um pouco mais seguro, para evitar cada vez mais esses acidentes que diariamente a gente vê, e muitas das vezes com vítimas fatais ou mutilações, enfim. Acho que ninguém quer isso para ninguém, nem para outra família, nem para a nossa família. Olha, eu não estava junto, né? Mas recebi a ligação, né? Durante eu estava fazendo uma compra até no mercado, e no momento que me ligaram avisando que meu filho estava no hospital, né? Que teve um acidente de moto. A primeira coisa que passa na cabeça da gente é morreu, né? E a minha nora estava junto. Eu vi, a primeira coisa é morreu, acabou, né? E a sensação, assim, é horrível, né? Até você chegar no lugar, você vê, tanto que quando eu cheguei no hospital já invadi, né? Nem perguntei nada, já sabia o hospital que ele estava e a minha nora estavam. E aí eu olhei, entrei direto, assim, e o segurança dizendo que não podia, né? Porque o desespero, né, em pensar na perda, né, de um filho ou de um parente, ou sei lá o que for, né, é um ser humano, né. Então, assim, pra mim, aquilo ali, eu fiquei tão desesperada que eu nem me dei por conta, né, da tamanha besteira que eu fiz de ter invadido o hospital, né. Sim. E também não me dei por conta que a minha filha estava comigo dentro do táxi, porque você perde totalmente a noção, entender? Se você perde totalmente a noção, né? Até você ver que a pessoa tá bem, né? Sim. E assim, também não terminei de escutar a ligação, né? Sim. Que essa ligação veio da mãe da minha nora, né? E ela tava nervosa no telefone, então eu imaginei, pra ela tá me ligando, meu filho tá morto, Claro. né? E aí, resumindo a história, assim, ele
o acidente deles foi bem grave, né? Ele teve apenas uma machucado assim no braço, no pé, que ele ficou umas 2 semanas mais ou menos. A minha nora que foi pior, porque braço, perna, bumbum, tudo, né? Esfolou, né? Porque era verão. No asfalto, por quê? Por imprudência de um cara. O meu filho estava de moto, né? Tava na faixa ali certa, correta dele, né? E esse cara, ele veio assim, atropelou, sabe? Foi levando o meu filho e a minha nora de arrasto no asfalto, lá na rua Itajaí, isso. Levando, assim, de arrasto. Então, assim, ó, para o estrago, assim, que a moto ficou, sabe? Quem olhava a moto ali pensava assim, morreram. Sim. Sabe? Né? Pelo... assim, né? O tamanho de estrago que ficou a moto, né? Então, mas graças a Deus, né? A minha nora levou umas 2, 3 semanas para se recuperar, né? Porque ela foi bem grave ali, foram queimaduras praticamente, né? Do asfalto, né? Na pele, por todo o corpo, assim. Sim. Eu sei que no rosto não, porque eles estavam com capacete, então a cabeça eles não machucaram. Mas pra gente, assim, quando recebe uma ligação que tem um filho, né, que sofreu um acidente, ou um parente, ou um amigo, pra gente é bem pesado, sabe? Receber uma ligação assim, é bem... Não é uma notícia fácil. Não, nada fácil assim, porque você imagina, meu Deus, meu filho morreu, minha nora morreu, entendeu? Não é fácil, sabe? Não é fácil. E a gente tá sempre pedindo, né? Quando eu faço meus ao vivo também, eu tô sempre pedindo para as pessoas, para eles terem mais consciência no trânsito, porque hoje em dia, gente, as pessoas pegam os carros, pegam moto. Eu já vi motociclistas se atravessar em frente dos carros, sabe, cortar a frente de táxi também. Agora, há poucos dias, meu genro e minha filha estavam parados no semáforo, um caminhoneiro veio e bateu atrás, sabe? Né? Deu um estrago já no carro, mas graças a Deus, pra você ver a imprudência, porque se ele viu que o sinal estava fechado, aquela coisa toda, era pra ele ter parado antes, né? Entendeu? Mas não, ele veio pá, sabe? E por 2 ou 3 vezes também com o meu filho no semáforo, também ele e a minha nora parados, né? Isso aí já era um pré-aviso, né, praticamente, porque chegou em casa e disse pra mim, mãe, o carro freou em cima da gente, mãe, o homem veio em cima, mãe, o homem encostou, sabe? Eles vinham já, né, há tempo já, né? Aí quando ocorreu o acidente, um dia antes ele ainda me falou, né, mãe, nós estávamos no semáforo e um carro travou em cima, mãe, sabe? Chegou a encostar no pneu. Né? Só deu tempo dele dizer, ai meu Deus. Eu falei, nessas horas a gente lembra de Deus, né? Eu disse pra ele ainda, né? Aí no outro dia foi quando aconteceu o acidente. E eu já havia pedido pra ele vender a moto. Sim. Né? Aí foi quando ele se desfez. A minha nora ficou traumatizada, não quer mais nem saber de moto, né? E porque foi bem, assim, pra minha família, né? Pra família da minha nora também, né? Foi muito, assim, foi um susto muito grande pra nós, né? E assim, eu acho que já perdi muitos amigos no trânsito também, parentes, né, no trânsito. E todos os dias a gente vê no jornal, vê na televisão, né, vê na internet, né, as postagens sobre os acidentes. Gente, vamos ter mais prudência, sabe? Vamos ser mais prudentes, né? Quem tem carro, quem tem moto, sabe? Vamos ter mais consciência, entendesse, né? Que você tirando a vida de um motociclista ou de um condutor, tá? Você tá tirando a vida, né? Porque eu senti um pouquinho disso na pele já, né? Por parentes que eu perdi no trânsito. Você tá tirando ali vida, tá? Um pouco da vida de pais e mães, né? Primos, primas, né? Você tá tirando, entendeu? Sim. Então fica, né, esse aviso, né? Esse Maio Amarelo que sirva, né, de lição, não só no maio, mas junho, julho, agosto, setembro, até o final do ano, sabe? O ano inteiro, as pessoas terem conscientização, não uma vez só por ano, mas sempre terem conscientização, tá? De que é muito importante a gente ser, né, prudentes, né? Evitando dirigir distraídas com o celular, distraída até com o pensamento. Uma pessoa distraída, ela não está atenta ao que está acontecendo na via, ela não desenvolve a visão periférica
Então, atenção máxima. Dirigir é uma tarefa muito complexa, exige muita complexidade e tem que ter só aquela atenção no momento. Tá dirigindo? Não faça mais nenhuma outra coisa, só dirija. Quantos acidentes são registrados por dia, por hora? Como é que funciona? Olha, Wellington, no país são mais de 50 mil mortos por ano e uma legião de mais de 700 mil sequelados. A cada minuto uma pessoa fica sequelada de trânsito no país. Em Blumenau nós temos uma média, segundo dados da Guarda de Trânsito, de 30 a 40 acidentes de gravidades diferentes por dia na nossa cidade. E isso é muita coisa. Como agir? Como é que as pessoas podem agir na hora de uma colisão, de um acidente de trânsito? Olha, primeira coisa, manter a calma. Diz o CTB que se o acidente for só com danos materiais, os condutores têm que tirar os veículos da via. Não adianta ficar batendo boca, discutindo de quem é a preferência, de quem não é. Deixa isso para o agente de trânsito. Acidentes com vítimas, acionar 153 da Guarda de Trânsito, verificar, tentar sinalizar o local, acalmar as pessoas. A gente vê que às vezes tem grávidas envolvidas em acidente e as pessoas, em vez de cuidar da segurança uma das outras, ficam discutindo e batendo boca, discutindo bens materiais. É a vida em primeiro lugar. Manter a calma, ver se está todo mundo bem primeiro, tentar avaliar a extensão da gravidade e chamar o devido socorro, seja bombeiro, seja SAMU. Maio Amarelo, na finalização, uma mensagem bem especial para o pessoal de casa. Olha, Maio Amarelo é atenção pela vida. O tema desse ano, a sua escolha, faz a diferença no trânsito. Então que nós saibamos fazer boas escolhas no trânsito ao longo de todo o ano. E em relação às vítimas de acidentes, essa dor emocional, esse custo emocional, ele pode ser evitado. Basta que as pessoas passem a cuidar melhor e mais uma das outras no trânsito. Até quando vai a falta de respeito e a imprudência de muitos motoristas? Isso é o que a sociedade vai responder durante os tempos. Aqui o Wellington Silveira Ferreira para o NW Blumenau.